Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Põe as suas mãos sobre esta escritura. Espírito Santo Divino, joga luz nesta escritura, revela todo o conteúdo que há nela para o nosso coração. Desafia-nos, Espírito Santo. Cura-nos, Espírito Santo. Restaura-nos, Espírito Santo. É o que te pedimos no nome do nosso precioso e amado Jesus. Amém. Este mês estamos tratando sobre uma série relacionada com o tema amor. Desde o primeiro domingo eu tenho enfatizado sobre uma verdade absoluta das Escrituras, que é o amor de Deus. E hoje eu quero falar sobre como Deus nos ama tanto a ponto de restaurar o homem. Esta escritura que você leu comigo foi justamente no domingo da ressurreição, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, vão ao sepulcro para levar ali aromas àquele que havia sido morto e crucificado. E ao se depararem no local que a pedra havia sido removida, e lá entrando viram um anjo. E o anjo disse a elas: o que vocês estão procurando não está aqui. Ele ressuscitou. E dá uma orientação àquelas mulheres. E ele diz isso que você leu comigo nesta noite. Ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro. Destaque aqui é Pedro. É dele que eu quero falar um pouco nesta noite com todos vocês. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante bem alto o seu braço. Discípulos de Jesus. Jesus tem um desejo especial por você. Como tem aqui no caso por Pedro. Pedro é uma figura interessante para nós conhecermos e aprofundarmos nas Escrituras. Deus não abre mão de Pedro, como não abre mão de você e de mim. Deus não desiste do direito de ter cada um de nós para Ele. Pedro, melhor do que ninguém, vai revelar ao meu e ao seu coração verdades absolutas. E vamos conhecer quem é Pedro. Eu vou ser muito sucinto, para no final eu deixar no seu coração o desafio desta noite. Primeiro, quem é Pedro? Pedro é filho de Jonas. Diga em voz alta: filho de Jonas. Diga: casado. Portanto, Pedro tinha uma família, tinha uma esposa. Ele era natural de Betsaida. Aonde nasceu Pedro? Betsaida. Residia em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que tinha como proximidade o mar da Galileia. Vocês vão entender por quê. Ele era pescador. Qual era a atividade profissional de Pedro? A pesca. Pescador. Possuía um irmão chamado André. Qual era o nome do irmão de Pedro? André. E ele era um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Nas Escrituras você vai encontrar sempre os três mais próximos de Jesus dentre os 12: Pedro, Tiago e João. Sempre será assim. Foi justamente Pedro quem assumiu a liderança do grupo. Embora fosse os 12 chamados por Jesus, Pedro sempre ressaltava a sua liderança, algo que deveria ser nato dele. Agora,
Ouça um instantinho para você entender qual foi o recado do anjo àquelas mulheres para chamar Pedro. Porque Pedro estava sendo convocado para um encontro com Jesus. Você pode se perguntar, mas Pedro já não era discípulo? Pedro não havia estado e andado com Jesus? Sim. Agora preste atenção. Pedro era um homem de profundas contradições. Primeira delas, havia momentos de incredulidade e ao mesmo tempo um homem quebrantado. Jesus disse para ele, certa feita, ele havia pescado a noite toda, não havia pego nada. Jesus diz a ele, volta ao mar, lance as redes, e ele responde a Jesus, Senhor, nós pescamos a noite toda. Senhor, eu entendo mais de pesca do que você. Senhor, a noite toda, olha aqui os meus empregados, nós estamos exaustos, exauridos, estamos cansados. Uma pessoa incrédula, mas ao mesmo tempo um homem quebrantado. A seguir ele diz, porém, todavia, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Interessante esta figura que eu quero destacar aqui de Pedro, porque muitas vezes o Senhor vê os seus discípulos assim, pessoas contraditórias, em determinadas falas, em determinadas colocações, mas ao mesmo tempo pessoas quebrantadas, porque quando eu e você ouvimos a voz do Espírito Santo falando conosco, é impossível não se quebrantar. O salmista no Salmo 51, verso 17, declara que um coração, diga um coração, contrito e quebrantado, Deus não despreza. Quem é que Deus não despreza? O contrito, o quebrantado. Era Pedro. Interessante isto. A seguir ele proclama Jesus, já como membro do grupo dos 12, e em seguida deixa Satanás usá-lo. Ouça, Pedro começou a repreender Jesus, quando Jesus disse, olha, agora o meu destino é ir para Jerusalém, lá eu vou ser preso, lá eu vou sofrer, vou ser crucificado e vou morrer. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Jesus diz assim para ele, Pedro diz assim, não, Senhor, eu não deixarei você ir para aquele lugar. Como? Morrer? Não, Senhor, de forma alguma. Jesus imediatamente repreende Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás, porque não competes a você as coisas concernentes ao meu Pai. Não foi a Pedro que Jesus repreendeu, mas por quem Pedro deixou-se usar? Por Satanás. Interessante, um discípulo deixado que Satanás o usasse. Vá vendo quem era Pedro. Pedro era o tipo de discípulo que falava sem pensar. Você conhece pessoas que falam sem pensar? Eu conheço muitas. Falam e depois que falou, disse, ai que bobagem que eu fiz. Eu não deveria ter falado. Jesus chama os 3 discípulos para o momento em que ele haveria de se transfigurar. Vai para um local, Jesus se transfigura, eles começam a ver algumas imagens, Elias e outros mais. Quando Jesus volta, Pedro, que não pensa, ele primeiro fala, depois pensa, ele diz assim, Senhor, seria bom se nós fizéssemos 3 tendas aqui.
Uma para o Senhor, de certo a sua seria melhor do que a nossa. Aí Jesus olha e fala: você não entendeu nada, Pedro. Eu quis provocar uma experiência em você, e você não entendeu. Qual era mesmo a ordem do anjo? Ide, avisai aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles, lá me encontrarei. Pedro era o tipo do homem corajoso e ao mesmo tempo covarde. Pedro negava, como nós conhecemos, negou quantas vezes mesmo Jesus? 3. Faça um sinalzinho assim com seus dedos, 3. Mostre para quem está ao seu lado. 3 vezes o discípulo de Jesus negou. Mas ao mesmo tempo, ele se quebranta, chora. Eu gosto de discípulos que choram. Tenho dificuldade de lidar com gente dura de coração. Porque todo aquele que é quebrantado, todo aquele que chora, tem mais sensibilidade. Consegue discernir melhor as coisas espirituais. Tenho muita dificuldade de andar com gente que é insensível. Estou dizendo que o choro é a razão de eu andar com as pessoas, não é isto. Estou dizendo que é um sintoma importante quando você está ao lado de um discípulo que tem o coração quebrantado. Eu oro para que o Senhor sempre me dê um coração quebrantado. E eu oro sempre que, diante da palavra, diante de situações do reino, eu me emocione. Gosto, não sou o Roberto Carlos, mas gosto de viver profundas emoções. Gosto. Acho que faz parte do cristianismo você ter emoção. Uma pessoa sem emoção é uma pessoa sem sal. Pessoa esquisita. Pergunte para quem está do seu lado: você tem emoções? Você se quebranta? Você chora? Por exemplo, quando você vai orar. Quando você vai orar, você chora? Fale para mim. Quando você vai para o altar de Deus, você está diante daquele que é o Todo-Poderoso. Como é que você vai? Você vai arrogante? Ou você vai quebrantado? Quando você ouve a voz do seu Senhor, qual é a sua primeira reação? Você se quebranta? Olha, dificilmente eu não me quebranto quando eu estou diante da palavra. Dificilmente. Dificilmente. Choro. A Nádia diz que eu sou o mais emotivo da minha casa. E é verdade. Não posso. Ontem eu estava com a família reunida, estava ali assistindo um programa do Luciano Huck, de uma senhora professora, lá na Bahia, que a chamada do quadro é um por todos e todos por um. E aí foi feito um mutirão, porque aquela senhora tem, com doações, construído um local para cuidar de mais de 70 crianças, de uma redondeza perigosa, lugar perigoso, em que as crianças passam ali o dia todo, recebem cuidados, alimentação, banho, enfim. E eu comecei a assistir aquele quadro. Daqui a pouco eu vi todas as reformas, todas as ampliações. Aquilo me emocionou. Daqui a pouco a minha mulher falou assim: você está chorando? Eu falei: estou. Chorando por quê? Eu falei: por ver a ação de Deus. Estou chorando pelos empresários que doaram dinheiro lá, não. Estou emocionado pela ação de Deus, de ver como Deus cuida, como Deus faz. Você é o tipo de pessoa assim? Pedro era. Ao mesmo tempo que era um cara líder, ele era um cara quebrantado. Pedro fugiu
e ao mesmo tempo não suportou uma declaração de amor. Este é Pedro. Este é Pedro, a quem o anjo fez questão de chamar aquelas duas mulheres e dizer a ela: olha, os discípulos vão estar ali, mas fale especificamente para Pedro. Jesus queria ter um dedo de prosa com Pedro. Agora, quais são as causas de Pedro ter tido sua queda, sendo um discípulo? Primeiro, uma exagerada confiança em si mesmo. Ele achava que ele era o cara. Pedro se achava forte. Ele se achava que era uma rocha. Mas a Bíblia diz que eu e você e Pedro não era diferente. Nós somos pó. Pó. O que é que Pedro perdeu? Quais as causas que levaram Pedro a cair? Primeiro, confiou em si mesmo. Segundo, considerou-se melhor do que os demais. Olha o perigo de você se achar melhor que o seu irmão. Pedro se achava assim. Pedro foi incapaz de orar e de vigiar quando Jesus estava indo para um momento a sós, como ele tinha o hábito de fazer, e disse aos 3 discípulos: fiquem aqui, orem e vigiem. E quando Jesus voltou, o que é que ele viu? Viu Pedro e os demais, mas viu Pedro. Pedro devia de estar babando de tanto que ele estava dormindo. Você já babou quando dorme? Coisa horrível, né? Às vezes você está do lado de alguém que está dormindo, de repente você olha assim no seu ombro e fala: não está nevando, não é choro, é baba. Penso que Pedro estava assim, babando, porque não suportou orar. Vocês riem, mas eu vou contar. Eu não deveria contar, mas vou contar. Eu era novo convertido, e o pastor Carlos Alberto fez um desafio de uma vigília. A primeira vigília que eu fui participar como novo convertido era uma sexta-feira. A gente fala hoje vigília, né? Oração das 9 às 11. Eu rio por dentro, porque isso não é vigília. Vigília era o que eu fui ensinado. Começava às 22 horas e ia até às 6 da manhã. Isso é vigília. Aí eu me lembro que ele estava conduzindo a vigília, ele, o Ademar e o Antunes, os 3 pastores. Aí um dado momento, eu nem lembro a hora que era, mas já era de madrugada, ele disse assim: agora nós vamos nos ajoelhar e nós vamos ficar em silêncio. Eu me lembro de ter colocado assim os braços sobre a poltrona. Eu acho que eu devo ter ido ao 3º céu, porque eu vi anjos, eu vi o Ademar cantando, iê, iê. Eu falei: acho que eu não estou no mesmo lugar. Quando eu acordei, eles já estavam em outro desafio. Eu estava lá, largado, dormindo. Eu acho que eu fiz o que Pedro fez. A única diferença é que o Carlos Alberto não disse para mim: você não pode nem orar 1 hora comigo, nem Valmir. Porque Jesus disse isso para Pedro. Descontração à parte. Pedro é o tipo de discípulo que não tem controle sobre as suas emoções. Preste atenção. Jesus estava num determinado lugar e o discípulo que era o tesoureiro de Jesus, chamado Judas, veio com um grupo de soldados.
E o sinal, você sabe muito bem pelas Escrituras, que era: aquele a quem eu beijar, esse vocês devem prender. Quando Jesus é beijado por Judas, imediatamente Pedro saca a sua espada e corta a orelha de um soldado. Você sabe o nome do soldado? Ah, vocês estão ligados. Malco. Jesus olha para Pedro e diz: não acredito, Pedro. Não acredito que você fez isso. Você acha que eu precisava que você sacasse a sua espada? Essa é a minha percepção. Jesus falando para Pedro: se eu quisesse, eu oraria e o meu Pai Celestial mandaria miríades de anjos. E acho que Jesus precisou falar: desculpa aí, Malco, deixa eu orar por você, vou colar sua orelha de novo, vai ficar tudo certo. Um cara instável emocionalmente. Um discípulo instável emocionalmente. Você sabia que há muita gente assim entre nós? Instável emocionalmente? E por serem assim, Jesus despreza os instáveis emocionalmente? Não. Não. Pedro agora segue Jesus de longe. É o quadro que temos diante dos nossos olhos. Jesus vai sendo conduzido, preso, e Pedro agora, discípulo, começa a vê-lo só de longe. Pedro agora vai estar num grupo de pessoas que estavam escarnecendo de Jesus. Mas Pedro, discípulo. Pedro como discípulo. Uma governanta daquele grupo diz assim: olha, você é um dos que andam com ele. Seu jeito de falar. Pedro então nega. Não, você está equivocada. Não sou eu, não. Olha as razões, eu fiz questão de enumerar para você as razões da queda de um discípulo. E vou repetir. Primeira razão: considerou-se, tinha confiança exagerada em si mesmo, considerou-se melhor que os outros, foi incapaz de orar e vigiar, perdeu o controle emocional, seguiu Jesus de longe, assentou-se na roda dos escarnecedores e negou Jesus 3 vezes. Qual era mesmo a palavra que você leu comigo aqui em Marcos? Qual foi a orientação do anjo? Você pode repetir aí? Está na sua Bíblia. Marcos 16, 7. O anjo diz: ide, e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vocês. Jesus vai chegar antes de vocês. Jesus vai ir antes de vocês. Quando vocês chegarem lá, ele já estará lá. Como é que Pedro foi restaurado? Primeiro, Pedro é restaurado quando ele recebe o olhar de Jesus. E eu gosto da expressão da Escritura, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e imediatamente Jesus olha. Jesus não fala. Jesus olha. O olhar de Jesus na minha e na sua vida nos restaura. Você pode ouvir uma porção de palavras, mas quando Jesus olha para você, quando você recebe o olhar de Jesus, lembre-se que você, discípulo, está sendo restaurado. Eu gosto desta expressão,
Porque para Jesus, os discípulos não são meramente descartáveis. Jesus olha para os discípulos, mesmo que eles tropeçam, mesmo que eles caem, mesmo que eles neguem, mesmo que eles façam qualquer coisa, Jesus tem todo o desejo de restaurar. Portanto, se você ouve muitas vezes uma voz do inferno, dizendo que você não tem valor, que você não tem jeito, que você não serve, se repreenda esta voz do inferno, porque o seu Senhor, que te ama e que te vê como um discípulo, olha para você e vai restaurar você. Em segundo lugar, Jesus olha as lágrimas de arrependimento. Olha aqui, o discípulo líder, que era duro, autossuficiente, agora chora. Entenderam por que eu disse que eu gosto de me aproximar de pessoas que se quebrantam? Gosto de estar ao lado de pessoas que choram? Porque é assim que um discípulo faz. Pedro não só recebe o olhar, mas Pedro chora. Isso está registrado em Marcos, capítulo 14. Anote aí se você está escrevendo no seu bloquinho de anotações. Marcos, capítulo 14. Pedro então agora cai em si e começa a chorar. Em terceiro lugar, ele recebe aquilo que todo discípulo deseja de Jesus: que Jesus vá ao encontro. É o texto que eu estou lendo com vocês desde o início desta minha reflexão. Quem toma a iniciativa de ir ao discípulo é o seu discipulador, é Jesus, é o seu Senhor. Por isso eu fico freneticamente incomodando vocês aqui, líderes de células, para perguntar: você sabe qual é a razão do seu irmão não estar aqui hoje? Você se preocupou com ele ou com ela? Você vai chegar em casa, vai ligar para ele, vai ligar para ela, vai mandar um texto dizendo: puxa, lamentei a sua ausência, você fez tanta falta em nosso meio nesta noite? Ou você, como discipulador, vai fazer o contrário do que Jesus fez? Jesus podia fazer diferente. Jesus podia dizer: eu já paguei o preço, Pai. Eles já deveriam ter aprendido a lição. Agora eu tenho outras coisas para fazer no reino que o Senhor me deu. Mas qual foi a primeira? A primeira prática do ministério de Jesus, sendo ele aquele que ressuscitou: vai atrás dos discípulos. Por isso eu peço a você, líder de célula, que me ajude a ir atrás dos discípulos de Jesus. Eu não tenho condições de fazer isto sozinho, e nem devo. Preciso de você. Você foi colocado nesta função de honra para cooperar, para me ajudar. Nas minhas limitações, você ser a minha voz, ser os meus olhos, ser os meus braços. Entender que o pastor é limitado, mas que você está cumprindo o papel pastoral de uma igreja. Foi o que Jesus fez com um discípulo chamado Pedro. Pedro começa a ser restaurado porque Jesus o procura. E Jesus o procura e faz a ele uma pergunta. Discipulador, aprenda a fazer perguntas para os seus discípulos.
Jesus não foi encontrar com Pedro, nem para falar do seu passado, nem para ficar perdendo tempo. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E perguntou 3 vezes. E na terceira resposta de Pedro é que Jesus então diz a ele: então pastoreia as minhas ovelhas. A gente perde muito tempo falando coisas desnecessárias aos discípulos, quando a gente deveria perguntar aos discípulos: você ama a Deus de todo o seu coração? Você ama a obra de Deus? Você ama a visão que Deus deu à sua igreja? É isso que tem que perguntar. É isso que nós temos que perguntar. Foi o que Jesus perguntou para Pedro. Pedro foi restaurado, sim, com perguntas certas de Jesus. A gente às vezes quer fazer perguntas totalmente fora de contexto, achando que estamos acertando e não estamos. Em quarto lugar, Jesus pergunta ao discípulo, e ele então responde: Pedro, para ser discípulo, eu te chamei para você pastorear. Eu não te chamei para outra coisa. Eu te chamei para pastorear. Agora veja que interessante. E aqui eu quero orar com você nesta noite. Pedro teve seu declínio, sua queda. Você conferiu comigo. Se você não anotou, depois assista no YouTube, no canal do YouTube. Você vai então poder ter tempo de anotar, rever e praticar. Mas como é que Jesus restaura? E aqui para mim está o resumo do amor de Jesus. Primeiro, quando Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, Jesus restaurou a mente do seu discípulo. Seu discípulo estava com a mente totalmente perturbada, desviada. Tanto é que Pedro estava na praia fazendo outra coisa. Pedro estava pescando e influenciando outros discípulos a fazerem o mesmo. Jesus começou a restauração do seu discípulo, restaurando a sua mente. Isto é fantástico. Jesus não deu a ele nenhuma missão. Jesus não disse a Pedro para pregar nenhum sermão. Primeiro foi restaurado. Que é a maior prova de alguém que ama, de um Senhor que ama cada um dos seus discípulos. A restauração, ela é completa, é espírito, alma e corpo. Jesus não faz nada pela metade. Pedro é restaurado na sua mente. Pedro foi restaurado na sua memória. Jesus disse a Pedro: eu te chamei, você era empresário da pesca, você largou tudo o que tinha para me seguir. Quero te lembrar de que aquele que põe a mão no arado não deve olhar mais para trás. Jesus restaura os sentimentos de Pedro. Isto para mim é outra coisa maravilhosa, que só Jesus pode fazer e os discípulos dele. Discípulos que estão muitas vezes quebrados, destruídos emocionalmente. Jesus então tem prazer em restaurar as emoções dos seus discípulos. Sentimentos como discípulos que dizem assim: eu me cansei,
Me cansei de me doar. Me cansei de investir tempo. Para isso Jesus tem um amor especial. Porque Jesus chamou esses discípulos. Jesus vai até o fim para restaurá-los. Ouça o que eu estou lhes dizendo nesta noite. Jesus vai até o fim para restaurar você que está com sentimentos de frustração, de decepção, por ter se entregue e doado seu tempo, recursos e outras coisas mais para o reino de Deus. Jesus vai restaurar você, através do amor dele, porque você é um discípulo amado. Em quarto lugar, Jesus restaurou a vida, deu significado à vida. Como é bom quando um discípulo retorna sua vida ao significado original. Como alguém orou na oração das células às 18 horas, nós não fomos chamados para sermos ricos. Eu vibrei quando eu ouvi isto. O discípulo de Jesus não foi chamado para ser rico, embora possa ser, mas essa não é a sua prioridade. O discípulo de Jesus foi chamado para pastorear ovelhas. Discípulos de Jesus foram chamados para dar a vida pelas ovelhas, sem esperar nada em troca. Em quinto e último lugar, Jesus restaurou o ministério que Pedro já possuía. E eu achei isto maravilhoso. Quando eu ouço alguém dizer assim, acabou o meu ministério, eu fico pensando no meu coração, agora é uma boa oportunidade para o meu Senhor restaurar o ministério dele, ou o ministério dela. Porque para Jesus, nenhum de nós aqui é descartável. Nenhum de nós aqui encerrou o seu ministério. Eu gosto muito de ouvir uma mensagem do meu pastor, cujo título é: o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Pastor Carlos Alberto tem esta mensagem. Aconselho você a ouvir. O importante não é como você começa. Eu comecei muito bem, liderando células, fui pastor de igreja local. E como você terminou? Eu terminei indo para a praia pescar e andar no pôr do sol. Que terrível, que tristeza. Quando eu olho alguns de vocês, desculpe eu mencionar alguns de vocês, já em avançada idade, aqui, servindo a Deus, liderando célula, cuidando de gente. Isso me enche de orgulho e ao mesmo tempo de estímulo, porque eu fico pensando, se eles estão assim, como eu posso fazer diferente? Se eles estão nesta pegada, como eu posso negligenciar sendo mais novo que eles? Isso me enche de orgulho, se assim eu posso dizer, orgulho santo. Pedro é restaurado. E ao ser restaurado, Pedro volta a ser um grande líder. A restauração de Pedro foi total. A Escritura diz que Pedro agora vai ser cheio do Espírito Santo, já sendo líder. Ele passa vários dias se enchendo, orando, buscando o revestimento do alto. É o Pentecostes.
Quando ele é cheio do Espírito Santo, Pedro então vai desenvolver o seu ministério. Aí ele vai pregar o seu primeiro sermão. A palavra de Pedro é uma palavra cheia de amor. Ele diz: aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependam-se do pecado que vocês cometeram, para que sejam cancelados os vossos pecados, e cheguem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro acaba de falar isto. Mais de 3.000 pessoas se rendem, se convertem. O discípulo que teve sua queda foi restaurado. E quando restaurado, desenvolve um dos ministérios mais lindos que a Escritura trata. Quer conhecer quem é Pedro? Vá ler as cartas que ele escreveu. Primeira e segunda carta de Pedro. Vai ver como ele trata a igreja. Vai ver como ele trata os discípulos, os irmãos. Deus é a maior prova de que ama um discípulo, porque Ele amou e continua amando cada um de nós. Eu e você. Não desiste de nós. Mesmo quando a gente erra, falha, peca. Você erra, você falha, você peca. Eu também. Nem por isso Jesus desiste. Eu tenho sido nesses dias inundado com esta declaração: jamais vou desistir de você. Tenho provado do amor de Jesus de várias formas, mas a mais intensa na minha vida tem sido eu ouvir do meu Senhor: você é muito amado, você tem muito valor. Não por aquilo que Ele me permite ser usado, mas por aquilo que eu sou, a minha identidade. Sou filho de Deus. Jesus me ama. Sou um discípulo dele. Por isso, nesta noite eu quero convidar todos aqueles que, sendo discípulos de Jesus, estão frustrados, decepcionados, tristes. Discípulos de Jesus que já estiveram com muito mais paixão e envolvimento. Discípulos de Jesus que negaram quando disseram: não quero, estou cansado. Discípulos de Jesus, os quais Ele ama e quer restaurar. Se você é um deles, quero convidá-lo a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus, para que eu possa orar por você. Discípulos de Jesus que querem ser restaurados, fiquem em pé. Vou pedir uma gentileza para vocês que estão em pé, que vocês venham aqui à frente comigo. Os que estão em pé, saiam dos seus lugares, venham aqui à frente. Tiago, querido, por favor, me ajude aqui. Somente você, viu, Tiago? Somente você, tá?
Já pensou em não fazer mais nada, desistir, deixar para lá? Isto não é exclusividade sua. Venha mais para frente aqui, pessoal. Tem muita gente nos corredores. Preciso que você dê condições de discípulos de Jesus receberem oração nesta noite. Como falei, você não é o único que pensou e que agiu assim. Isso já passou pela minha mente também. Você acha que o diabo não trabalha tentando seduzir a minha mente? Quantas vezes eu já ouvi uma voz semelhante a essa que eu vou dizer? Você deveria continuar com a sua empresa. Você não precisava se desgastar tanto. Já ouvi muitas vezes isto. Não há diferença nenhuma entre os discípulos de Jesus e aqueles que, por alguma razão, como Pedro, fracassaram. Jesus foi capaz de restaurar Pedro. Ele tem o mesmo poder para fazer isso na sua vida. Restaurar seu ministério. Restaurar suas emoções. Restaurar a sua mente. A resposta que você está dando nesta noite para Jesus significa muito. E significa para mim também que eu tenho gente séria que quer fazer o ministério com graça, mas acima de tudo como discípulo. Gente que está dizendo para mim: eu sou um dos discípulos, pastor. Eu sou um desses discípulos. E eu estou sendo restaurado nesta noite. Se é esta a sua condição, põe as duas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Ouça esta canção e depois eu quero orar. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor.
E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Você que está aqui à frente, diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor foi adiante de mim, porque me ama, e o teu amor é incondicional, independe do que eu fiz e do que eu venho a fazer. Tu me amas. Nesta noite eu quero ser restaurado. Todas as áreas da minha vida, porque sou o teu discípulo. E o Senhor faz como ninguém. A maior prova que tu fazes é que tu me amas. Nesta noite eu recebo do teu amor para continuar o ministério que eu recebi das tuas mãos, de amar e servir no teu reino as tuas ovelhas. Eu fui chamado para servir e amar as tuas ovelhas. Obrigado por este privilégio que eu recebi. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Nesta noite, assim como fizestes com Pedro, um discípulo que provastes que amavas, o Senhor faz comigo, provando que me amas, me restaurando mente, sentimento, saúde, ministério, sonhos. Eu creio que a restauração é completa na minha vida. Obrigado, Jesus, por me amar. O teu amor não tem fim, e eu te louvo pelo teu grande amor. Amém. Olha, meus irmãos, um instantinho aqui para frente. Pode acender as luzes, por gentileza? A maior prova do amor de Jesus por todos nós é que independe do que fazemos. A maior prova do amor de Jesus por nós é aquilo que somos. E nós somos ovelhas dele, amadas dele. E
como discípulos e ovelhas dele, ele espera que todos nós, quantos? Todos nós, amemos o reino dele e as ovelhas dele. Que esta comunidade, a partir do seu pastor, seja uma comunidade que ame o reino, amando as pessoas. Você está ao lado de alguém que ama o reino de Deus e que ama pessoas. E como discípulo, nesta noite, houve restauração na vida dos discípulos de Jesus. Você crê nisto? Então você vai abraçar os discípulos restaurados como você nesta noite, dizendo: o Senhor fez isto na minha e na sua vida nesta noite. O Senhor restaurou-nos porque nos ama. Vamos ficando todos em pé. Tenha você uma ótima noite. Saia, você que está nos bancos, nas cadeiras, venha abraçar os discípulos. Venha abraçar discípulos de Jesus nesta noite, restaurados, restaurados para o cumprimento do seu ministério. Esse amor que vem de ti, ó Deus, te louvo pelo